Rosana, a senhora tem a palavra. Eu não tenho. A senhora deve ter a presidência Eu e a tenho palavra aqui o próximo do doutor Peterson, né? o doutor Montefusco, será que ele está nos ouvindo? Tá. Perfeitamente, Excelência. Então, nós vamos passar a votação da turma suplementar, né? Que é o 5573508.22. O doutor Peterson está em causa própria, né, doutor Peterson? Isso mesmo, Excelência. Eu estou provendo em parte o recurso para fixar os honorários em R$ 20.000. O senhor dispensa a sustentação? Excelência, se me permite, eu gostaria de falar rapidamente. Então, eu vou fazer o relatório, depois eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Na parte auditora, que em 15 de agosto de 2016 foi contratado pelo promovido para ingressar com ação trabalhista em face do Hospital Municipal de Araguapaz. Explica que a respectiva ação foi devidamente protocolada junto à Justiça do Trabalho. Contudo, em virtude do reconhecimento de conflito de competência, houve a sua distribuição para a Justiça Comum Estadual. Informo que, diante da alteração da competência do juízo para processamento da ação, foi realizado um aditivo no contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, onde restou pactuado que, caso o promovido revogasse os poderes outorgados ao promovente, desistisse da demanda ou não pagasse as custas processuais ou rescindisse o respectivo contrato, o promovido teria que arcar com um montante de R$ 30.000 a título de honorários advocatícios, como forma de remuneração pelos serviços até então prestados. Devera que o promovido não realizou o pagamento das custas processuais incidentes na Justiça Comum, razão pela qual o respectivo processo foi extinto sem resolução do mérito. Expõe que informou ao promovido da possibilidade de se ajuizar uma nova ação. Contudo, alertou que, para tanto, deveriam ser pagas as respectivas custas iniciais, destacando que poderia contratar um novo advogado. Ponderou que prestou efetivamente os serviços contratados pelo requerido e que a extinção da ação teria ocorrido em virtude do não pagamento das custas processuais, as quais eram de responsabilidade do promovido. Assevera que realizou diversas viagens para resolver a lide, sendo que, em algumas ocasiões, estava acompanhado do promovido. Aduz que tentou solucionar a lide na via extrajudicial. Contudo, diante do insucesso, viu-se obrigado a manejar a presente demanda. Ao fim, postula pela condenação do promovido ao pagamento do montante de R$ 30.000. A sentença, no evento 31, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento da cláusula penal pela desconstituição unilateral do patrono da causa. Irresignado, o réu interpõe recurso nominado, alegando que os valores contratuais pactuados são abusivos. Sustenta que foi o autor quem teria lhe induzido a procurar um outro advogado. Assevera que o promovente indicou o montante de R$ 1.200 como sendo o valor dos honorários advocatícios correspondentes ao serviço até então prestado. Ao final, público pela improcedência dos pedidos autorais, contra razões no evento 38. Eu passo a palavra ao doutor Peterson. Está sem áudio, doutor? Não. Peço desculpas. Quero cumprimentar a eminente relatora e todos os nobres julgadores dessa colenda turma e peço a devida vênia por não ter dispensado a sustentação, excelência, mas é só algumas nuances que eu gostaria de apontar. Trata-se de cobrança de honorários e não de multa contratual, em razão da prestação de serviços advocatícios realizados para o médico, hora recorrente,
que tinha remuneração de mais de R$ 42.000 mensais quando trabalhava para o município de Araguapaz. E o trabalho contratado foi a busca de seus direitos perante aquele município. Só um parênteses, nobres julgadores. O recorrente ficava de sobreaviso 24 horas por dia e desenvolveu síndrome de burnout. O nosso trabalho englobou toda essa demonstração para pleitear judicialmente seus direitos, inclusive verbas trabalhistas não adimplidas naquela época. Dentre os trabalhos executados, podemos exemplificar elaboração de petições complexas, uma vez que o valor da causa chegou a ser superior a R$ 500.000, além da elaboração de recursos para o TRT, sustentações orais e tudo mais. Viagens para audiências e despachos presenciais, consultorias jurídicas presenciais por telefone, WhatsApp, inclusive foi criado um grupo só para isso, conforme a ata notarial que consta nos autos como prova, reuniões presenciais e contatos com testemunhas. O contrato foi assinado em agosto de 2016, certo? Para atualizar a relação entre as partes, foi assinado um aditivo contratual entre as partes, em que foi pactuado um ano depois, em agosto de 2017, certo? Gostaria de ler apenas um trecho para Vossas Excelências, que é o seguinte: considerando que o contratado propôs a ação trabalhista número tal perante a Justiça do Trabalho e acompanhou o feito até a alteração da competência para a Justiça Comum Estadual, considerando que o contratante foi previamente alertado sobre os riscos do processo e principalmente sobre a possibilidade de determinação judicial de remessa dos autos para a Justiça Comum, e considerando também ter havido concordância recíproca para a continuidade da prestação dos serviços advocatícios, por conta dos serviços já realizados pelo contratado, caso o contratante revogar os poderes outorgados, não pagar as custas processuais imprescindíveis para a continuidade do processo, ou rescindir o contrato de prestação de serviço advocatício unilateralmente, será imediatamente devido ao contratado o valor equivalente a R$ 30.000, como forma de remuneração aos serviços já prestados. Isso, o aditivo, um ano depois, certo? A própria veneranda sentença cita que o aditivo foi uma forma de... tratou dessa como forma de remuneração pelos serviços prestados até aquele momento. Além disso, tinha um valor incontroverso, Excelências, de R$ 75.500, conforme a ata de audiência de conciliação da Vara do Trabalho de Goiás, em que, naquele primeiro momento, tivesse sido feito um acordo, já seriam mais de R$ 20.000 de honorários em razão do contrato. Pois bem, ocorre que o recorrente Henrique afirmou expressamente que contrataria outro advogado, conforme devidamente comprovado nos autos, e ainda deixou de pagar as custas processuais essenciais à continuidade do processo. Excelências, a veneranda sentença, ela merece ser mantida integralmente, porque ela destaca muito bem que foi comprovado nos autos que passamos a necessidade de se pagar as respectivas custas processuais, conforme consta na ata notarial. Também que cabe destacar que a parte promovida não impugnou em momento nenhum a sua assinatura no aditivo contratual, muito pelo contrário. A gente está falando aqui de um médico com conhecimento técnico bastante avançado. Só para finalizar, Excelências, o recorrente ele tinha um valor elevado e incontroverso a receber do município de Araguapaz, tanto que consta na audiência de conciliação a proposta que o município fez de 75.500, só que ele queria 350.000. No meio dos trabalhos, conforme comprovado, de repente ele afirmou: vou com um advogado daqui, pessoal, e deixou de pagar as custas processuais, jogando por água abaixo todo o trabalho que foi realizado. Isso foi, no mínimo, muito estranho, Excelência. Ao acessar a plataforma virtual da Prefeitura de Araguapaz, eu descobri que o recorrente Henrique voltou a ser diretor do Hospital Municipal de Araguapaz. Está comprovado nos autos. Tudo indica que ele possa ter feito um acordo alheio ao processo judicial com os gestores daquele município, para burlar o pagamento do seu advogado, em detrimento do que foi pactuado a título de honorários advocatícios. Suplico pelo desprovimento do recurso e manutenção da integralidade da veneranda sentença, com elevado respeito e acatamento, contando com o doutor entendimento de Vossas Excelências, agradeço a atenção. Então, passemos ao mérito. A controvérsia recursal gira em volta da legalidade da cobrança de multa contratual
o desconstituição unilateral de advogado em contrato de prestação de serviço advocatício por parte do requerido, bem como sobre a quantia necessariamente devida aos patronos pelo rompimento contratual e serviço efetivamente prestado. Preliminarmente, consoante artigo 783 do Código Civil, a execução para a cobrança de crédito sempre terá por base um título de obrigação certa líquida exigível. Isso significa dizer que o título executivo é a prova mínima e também suficiente para a realização da atividade executiva, podendo ser judicial ou extrajudicial. O artigo 784, inciso 3, dispõe que figura no rol dos títulos executivos extrajudiciais, possibilitando a pronta execução do crédito, o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, sendo essa a hipótese dos autos, embargos à execução de contrato de prestação de serviço advocatício. A relevância dos honorários advocatícios encontra-se sedimentada na natureza conferida à referida verba. O STJ, alinhando o entendimento do STF, no recurso extraordinário 470.407, primeira turma, dispõe em sede de julgamento de recurso repetitivo, que a referida verba possui natureza alimentar, tendo, portanto, a finalidade primária de prover a subsistência do profissional que prestou seus serviços jurídicos e de sua família. Necessário salientar que o exercício da advocacia é regulamentado por uma série de normas de cunho ético e moral, a serem observadas no próprio exercício da profissão, bem como na relação entre advogado e cliente. O Código de Ética e Disciplina da OAB, ao dispor sobre as relações entre cliente e advogado, assevera expressamente que o fundamento que as norteia é a confiança recíproca. Em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, o Estatuto prevê, no artigo 16, em relação ao advogado, a possibilidade de renúncia ao patrocínio, sem necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente. Existindo a possibilidade de rescisão por ambas as partes, esposado anteriormente, resta analisar se há possibilidade de aplicação de cláusula de cunho penal, que preveja a sanção em sendo a situação de renúncia do mandato pelo patrono ou a revogação unilateral por parte do cliente do mandado outorgado. Apesar da legalidade do estipulado entre as partes, conquanto a cláusula penal via aditivo contratual e da existência de instrumentos legais aptos a corrigir os excessos advindos da mencionada cláusula, as especificações da relação jurídica contratual de prestação de serviço advocatício, constantes no Estatuto da OAB, no CED da OAB, acabam por relativizar sua incidência. Ao se levar em conta que a advocacia é uma atividade mercantil e não é uma atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautado na confiança de cunho recíproco, não é razoável, caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio da renúncia ou revogação unilateral do mandato, que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. Assim, a revogação unilateral do mandado outorgado é causa lícita de rescisão contratual de prestação de serviço, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula contratual.
Ademais, ocorrendo a revogação do mandato por parte do cliente, esse estará obrigado a pagar ao advogado a verba honorária e de modo proporcional aos serviços então prestados. Agravo regimental em recurso da terceira turma de 2021 e também da quarta turma de 2012. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial. Processual civil, recurso especial, embargos à execução, fundamentação, ausente, deficiente, súmula 284 do STF. Pré-questionamento, ausência, súmula 211 STJ. Harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. Contrato de prestação de serviço advocatício, previsão de penalidade consubstanciada no pagamento integral dos valores pactuados ante a revogação unilateral do mandato. Impossibilidade, direito potestativo do cliente de revogar o mandato, assim como é o do advogado de renunciar. Então, o voto é da ministra Nancy Andrighi, de 27/10/2020, muito recente, lá do Mato Grosso do Sul. Assim, deve ser afastada a multa, mas fixar os honorários relativamente ao serviço efetivamente prestado, que, no caso, foi árduo e intenso. Na Justiça Trabalhista, o trabalho realizado pelo reclamante foi tanto em primeiro como em segundo grau, e ainda foi protocolada a ação no primeiro grau da Justiça Comum, cuja extinção se deu por falta de pagamento das custas do processo. Logo, todo esse serviço prestado deverá haver obrigatoriamente pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do reclamado. Cumpre registrar que, no contrato originário, o percentual dos honorários era sobre o proveito econômico, evento 1, documento 4, de forma que não tem como prosperar, uma vez que não houve condenação em favor da parte reclamada. Assim, diante do insucesso da ação proposta na Justiça Trabalhista, foi feito um aditivo contratual, evento 1, documento 5, em que houve a estimativa do preço pelo serviço efetivamente prestado e com acrescimento do serviço a ser prestado na Justiça Comum, assim como previu multa para o caso de rescisão contratual, resultando todas as verbas no valor de 30 mil. Se não, vejamos a linha C do contrato. Por conta dos serviços já realizados pelos contratados, que serão remunerados através dos 30% ao final da ação, caso o contratante revogar os poderes otorgados ao contratado, desistir da demanda, não pagar as custas processuais imprescindíveis para a sua continuidade do processo ou rescindir o contrato de prestação de serviço, os honorários advocatícios, unilateralmente, será imediatamente devido aos contratados no valor equivalente de 30 mil reais, como forma de remuneração do serviço já prestado e os que advirão na Justiça Comum. Uma vez que na Justiça Comum não prosperou, uma vez que a ação na Justiça Comum não prosperou, o valor dos honorários tem que ser proporcionalmente ao serviço prestado, deverá ser fixado no valor de 20 mil reais, já que podemos definir que foram estimados 50% para cobrir o trabalho realizado na Justiça do Trabalho e os outros 50% seria para a prestação do serviço na Justiça Comum, que, entretanto, não ocorreu na sua integralidade e houve tão somente a elaboração da petição inicial. No tocante às despesas despendidas pelo reclamante, não há como serem reembolsadas, uma vez que não há nenhuma prova nesses autos quanto a elas, e os danos materiais têm que ser efetivamente demonstrados. Neste ponto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.
recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença resgatada e condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante pelo serviço efetivamente prestado, o valor de R$ 20.000, e julgar improcedentes o pedido de ressarcimento das despesas efetivadas, sem custos e honorários. É assim que voto. Acompanha a relatora. Perfeito o voto, doutora Suzana. Acompanhe na íntegra. Então, fica assim, encerrado a votação do... E tem mais um caso da Unimed, que a advogada entrou e saiu da sala. Mas como... Aí eu acho que vocês querem votar por WhatsApp ou é só mais um que eu faço esse voto logo? Podemos votar se quiser, não importa não. Eu não tenho Eu acho melhor votar, porque é da turma suplementar e vira confusão, né? E aí eu já Rosana, eu concordo em nós votarmos, porém, como é da turma provisória, não seria interessante nós liberarmos o doutor Salgado, então, já que a advogada foi embora? Não, é porque é só mais um e depois tem a parte administrativa, né? É exatamente isso. A gente libera o doutor Fernando Salgado e depois Não, então isso, como a advogada realmente, vamos fazer a parte administrativa da segunda Recording stopped.